colocar novamente para gravar, porque aí às vezes eu consigo ter acesso aqui à reunião e conseguir compartilhar isso depois. Então, vamos partir direto, já que a gente tem os 40 minutos. Eu queria... tá. Eu estava falando dos métodos que a gente vai utilizar. E aí, então, aquele livro que eu falei, O Xadrez Grandes Mestres, a plataforma do Evandro, aos poucos eu vou mostrando para vocês. E aquele exercício o livro da Judite, como treino. E aí, para o desespero do Eric, a gente vai do começo, tá, Eric? Mas eu vou continuar fazendo os 300. Eu vou acompanhar vocês. Você pode fazer, mas a tendência... Só que com o livro eu queria fazer que todo mundo conseguisse participar, né? Seja online ou offline. Então, eu vou começar pelo Xadrez dos Grandes Mestres. Tá todo mundo conseguindo ver aí a tela? Sim. Beleza. Então, deixa eu só abrir aqui. O livro ele começa falando dos pilares da estratégia enxadrística. E o primeiro grande jogador, assim, claro, que teve antes dele, né, como o Labordonais, o Rui Lopes Segura, Joaquino Greco, teve vários jogadores no passado, mas o primeiro grande jogador de todos os tempos foi o Philidor, na França. E aí, depois eu disponibilizo, o Philidor ele tem algumas coisas, fala aqui, né, da nascimento, morte, os títulos, foi considerado o melhor jogador do século XVIII, e aí ele tem a lenda que fala que ele foi o melhor jogador durante 50 anos, na década nessa meados do século XVIII. E aí, a primeira coisa que coloca é que o que eu quero que vocês entendam quando vocês forem jogar xadrez, por exemplo, jogar uma partida, o tanto que, desde aquela época, a gente já importava com a questão da estrutura de peões. E a estrutura, nessa partida do Philidor, ele deixa isso muito claro. E é claro que eu vou fazer umas pausas, tá? Para mostrar, para que vocês consigam entender, calculem e tal, e tentem compreender a partida. Essa partida foi jogada em 1783 era um Conde que estava jogando, o Conde Bru, e o Philidor de Pretas. E essa partida foi jogada em Londres, capital da Inglaterra. E ela é bem interessante, o Philidor está de pretas, tá? Aí o Conde iniciou com E4. O Philidor jogou E5. Vocês vão ver que o book ele vai mostrar aqui. Eu vou fechar o book rapidinho, mas é interessante porque, além da questão das partidas, quando a gente desce aqui, a gente vê, quando tá melhores partidas, são as partidas modelo. E claro que a principal base dele vai ser, você vai ver que em todas, no começo, vai ter as partidas do Magnus Carlsen por ele ser o melhor jogador do mundo. Mas eu vou só fechar aqui para, em certa ocasião, a gente vai conseguir usar aquilo ali. Seguiu bispo C4, famosa abertura do bispo. E aqui o Philidor jogou um lance como um lance C6 para preparar o contra-ataque no centro com D5. Nessa hora, faz uma pausa aqui, falando assim, ó, lance um tanto estranho, mas deve convir que na época a teoria de abertura não era tão grande como é hoje, né? Então, o normal seria fazer um lance de desenvolvimento com peça e tal, e o Philidor segue com C6. E aqui, como tinha a questão da época romântica, o Conde faz um lance um tanto inusual, que é Dama E2. Diego, você está querendo que a gente grave essa abertura? Não. Eu quero que vocês entendam a questão da importância dos peões, e isso vai chegar num determinado momento da partida. Então, Dama E2. Como eu falei, né? Aqui, como jogou Dama E2, não compensa ele abrir o centro como D5, porque senão o peão de E5 ele vai ficar
ele vai ser um alvo. Espera só um minutinho, que a internet tem hora aqui que ela dá um negócio na tela. Tá, então ele jogou o lance D6 para liberar o bispo, esse bispo, né, na diagonal, para ele ficar ativo. C3, também com a ideia de romper. E agora, claro que seria um lance natural de desenvolvimento e tal, mas aqui o Philidor já briga pelo centro. Ele faz um lance bem interessante. Alguém tem? Pode ser aberto, qualquer um. Alguém tem ideia do que ele jogou nessa posição? Podem pensar um pouquinho, chutar, não é tão difícil. Como que briga pelo centro rapidinho aí? Cavalo D7. Cavalo D7. O que mais? D7. Então, cavalo D7, o que mais? Bispo F6. Cavalo F6. Bispo F6. Como é que é? Bispo F6, cavalo F6. Vamos ver se os nossos professores estão afiados. E aí, Guilherme, Gustavo? F5. F5, né? Olha que legal, gente. É porque isso vai ficar claro quando a gente for trabalhar um pouquinho com a ideia do peão-dama, porque é praticamente o plano do preto, o plano do branco, quando vai jogar as estruturas de peão da dama, né? Do gambito da dama recusado. Então, o preto jogou com F5. Por que a ideia do F5? Porque ele já coloca 4 peões no centro. Lembrem que, nessa época, como eu disse, a teoria de aberturas não era tão... né? Vocês falaram só lance de desenvolvimento, muito bom. Bispo F6, cavalo F6, cavalo D7, tudo que luta pelo centro. Mas F5 é interessante porque ele já começa a tocar no centro. E agora, se E toma F5, ele já ganha um tempo desenvolvendo uma peça, né? Ele joga bispo por F5. Então, seguiu. Aqui, o branco ele tem que tentar algum contrajogo. Então, por exemplo, esse já fica um pouco mais fácil. Como que as brancas contra-atacariam no centro rápido? D4. D4. Né? Só que na posição, o conde jogou com D3. E aí é uma coisa que... tempo, gente, não é só relógio. É principalmente a questão de número de movimentos. Quando a gente fala de tempo no xadrez, a gente está dizendo de número de movimentos, tá? Então, se ele vai romper com D4, para que ele vai jogar D3? Né? Então, assim, é igual, não sei se vocês já jogaram pela internet, tem pessoal, por exemplo, joga E3, depois joga E4. Você fala, pô, se o lance era jogar E4, por que jogou E3 primeiro? Tipo, como se estivesse passando a vez, né? E nisso é meio arriscado fazer umas coisas assim. Então, agora sim, o Philidor, o cavalo F6, já começa... outra coisa no conceito estratégico importante, gente, o controle de pressionar peças, mas também principalmente pontos, tá? Casas. O controle, a pressão que o preto já exerce em cima da casa E4 é importante porque ela quer essa casa como centro estratégico. E isso vai ficar bem claro no decorrer da partida, tá? E aí já complica, porque se o preto tem 2 peças atacando e o branco tem... e o branco tem uma peça defendendo, desculpa, 2 peças defendendo, mas uma delas é a dama. Então, alguma coisa no plano do branco já não condiz, já não está muito legal aí. Então, o cavalo F6, toma F5. Bispo toma F5. Agora já dá para ficar claro o controle das pretas no centro. E agora sim as brancas jogam lance D4. Então, é aquela ideia que eu falei da perda de tempo, né? Então, o fator importante no xadrez é a questão da tomada de decisões. Porque, sabendo que o preto não pode tomar no centro, não pode tomar em D4 por causa da cravada em cima do rei, foi um dos planos do branco, como que o preto deve jogar nessa posição? Aí vamos só colocar aqui para o
para a galerinha, por exemplo. Vamos ver se o pessoal tá afiado. Vamos lá. O Ian, o que o preto deve jogar? Bispo E7? Bispo E7, mas aí a gente tem que pensar o seguinte: quantas peças defendem, quantas peças do preto atacam o peão de D? De E? Ah, tá. Então, por exemplo, se a gente faz um lance como bispo Duas. Hã? Duas, né? Então, cavalo D7. Pode ser também. Seria um lance. Mas aí tem um lance. Vamos lá, Ícaro, o que você jogaria? Ícaro? Eu não tô vendo aqui o... Oi. Ah, opa. Tá. Tá conseguindo ouvir a partida normal? Ah, tá. Voltou a tela aí. E aí, o que o preto deve jogar? Acho que 5. Como é que é? Tem um C5? C5? Contra-atacando, Aí tem aquele problema também que eu falei de duas atacam, duas defendem, né? Ó, duas atacam e uma defende. Então aí tem... Mas você conseguiu ouvir a partida toda aí? Que eu tô falando até agora? Quase tudo. É porque acho que tá um pouco ruim. Ah, tá. Aí tem esse detalhe. Quando for assim, gente, é só... Pode pedir a palavra, a gente volta. Então é importante que todo mundo saiba também, tá? Vamos lá, Eric. O que o preto tem que jogar? Bom, acredito que é bispo E7. Uai, mas o Ian não falou bispo E7? E aí... Eu não vi essa. Ah, tá. Então, vamos pensar. A questão do bispo E7 não tá caindo um peão aí nessa história, não? O branco, É tem, verdade. o branco tem duas peças atacando e tal. Aí vai ficar fácil pros meninos matarem. Vamos lá. Se Qual que tem é duas, tem que colocar pra defender. Entendi. o que joga? Dama D7. Não, calma. Vamos um de cada vez. Gustavo, Guilherme, o que a gente tem que jogar aí? E4? Como é que é? E4? E4, né? Então, gente, claro que é natural vocês terem a questão de defender, desenvolver as peças, mas é importante prestar atenção no que está acontecendo no meio do jogo, tá? Então, a questão dos peões aí, a tensão que tem no centro, eu não posso defender, mas eu tenho a opção de avançar. E quando ele avança, ele começa a restringir peças do branco. Porque quando ele avança agora em Opa, tem hora que passou o carro do ovo aí na gravação. Espera aí só um minutinho. Se meu carregador tá dando mau contato, daqui a pouco meu celular descarrega aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu só resolver um problema técnico aqui. Aí. Bom, então quando o preto joga o lance E4, ele consegue ocupar uma casa restringindo as Ô, peças. Diego. Oi. Pode falar. Jogador bispo. Espera aí. Ícaro? Se tivesse jogado bispo. Espera aí. Tá picando, né? Eu entendi se você tivesse jogado. Bispo G4. Bispo G4 em vez de E5? Em vez de E4?
Então, vamos voltar aqui. Se joga bispo G4. É uma possibilidade, né? Atacar dano. É que aí eu acho que pode jogar tipo F3, né? Aham. Aí quando o bispo sai, tá caindo o peão igual, não? É, Tipo, tem bispo isso. F5, tominha 5, normal. É. Essa questão, isso foi até legal a pergunta dele, né, Guilherme? Porque essa questão dos lances intermediários são importantes de perceber, né? A questão dos recursos do Sim. adversário, igual, por exemplo, ver que existe esse F3 e quando o bispo sair, tá caindo o peão. Você conseguiu entender aí? Ícaro? Tá muito ruim a net aqui. Mas você tá conseguindo ouvir? Um pouco. Tá. É porque o importante é isso, né, gente? Se a gente consegue ouvir, porque aí depende muito Porque qualquer coisa tem o chat, né? A gente consegue fazer perguntas, não tem problema nenhum responder na hora que eu perguntar sem internet. A minha preocupação é se vocês estão conseguindo ouvir, né? Isso é muito importante também. Então, tipo assim, bispo G4 seria uma alternativa, mas tem o lance intermediário F3, né? Então, acaba dificultando um pouco. Então, o preto acaba jogando com E4. O branco vai tentar algum tipo de contra-ataque, então bispo G5, ataca crava o cavalo, tentando desenvolver as peças. E quando eu falei com vocês da questão da importância da casa E4, de o preto lutar por isso, é que o preto faz um lance agora muito importante, que é o lance D5. E agora mostra a importância. O preto está atrasado no desenvolvimento, assim, tem o bispo de F5, apoiando o peão, o cavalo também, mas o controle central do preto é muito grande. E toda vez que vocês conseguirem restringir o adversário assim, não usando essa variante, mas a ideia do tema, né? A questão da estrutura de peões, o branco vai encontrar muita dificuldade agora. Ele não vai conseguir romper tão fácil isso aí. Ele vai ficar como... A gente tem um termo legal que a gente fala no xadrez, que ele vai ficar agachado, ele não vai conseguir. E geralmente isso acontece ao contrário. O preto é que costuma ficar muito pressionado, porque o branco joga com iniciativa. Só que no lance inicial. Só que o branco jogou lances passíveis, né, como D3, Dama E2 e tal. Diego, existe esse tipo de adversário que vai jogar assim? Sim. Tem muita gente, principalmente nessas etapas microrregionais, até na regional, até talvez um ou outro jogador na estadual que costuma não entender esses conceitos, né, e tal. Às vezes pega uma regional, uma micro mais fácil, e chega na estadual e não tem a concepção assim, né, e cai, fica perdido muito rápido, né. Então veio, depois de D5, bispo B3. Agora sim, bispo D6. O preto tá tentando, o preto ativa as peças rápido. E é interessante como que já cria um plano, né? Porque aqui, se você for olhar aqui, o cavalo já exerce pressão. O bispo já corta essa diagonal. Olha para você ver. Olha como é que o preto já consegue jogar nessa posição, né? Ao contrário do branco, né? O branco tem um bispo travado, apesar dele apontar para o roque, não fica tão fácil, o preto não é tão simples romper nesse centro. Depois de bispo D6, cavalo D2. Então, cavalo D2. Mesmo assim, é meio triste, porque o cavalo ele está exercendo o controle sobre o centro, mas muito pelo fato do peão de E4 das pretas, o branco tem muitos problemas para desenvolver as peças. Cavalo de BD7. H3.
tentando impedir um possível cavalo G4 em alguma hora, ou até mesmo o bispo entrar em G4, já que a estrutura do centro já garante a posição. H6 empurrando a única peça ativa do branco, desculpa. O bispo volta para E3, e aí vai vendo, né? As peças do branco vão ficando amassadas. Dama E7. E agora F4. É só lembrar para quem não conhece, ou relembrar aqui agora, que... vamos ver se vocês estão espertos, né? Qual que é o movimento que o preto poderia fazer agora? Passando, né? Então o preto pode tomar aqui em passando. Mas o problema é que o branco não... O preto não precisa fazer uma passando, porque após F4 surgiu uma outra estrutura de peões. Peraí, deu um reconectar. Surgiu uma outra estrutura de peões aqui agora, um outro tipo de peão que é... Vocês sabem o que surgiu agora para o preto? E aí, pessoal? Quem está conseguindo ouvir? Esse peão de E4 do preto é um peão passado agora. Entenderam? Então, ele não precisa... O E toma F3 é possível, mas ele não é necessário agora, não é bom, porque esse peão, apesar dele estar bloqueado, ele é um peão passado. Então, e é legal porque, mesmo não tendo a estrutura de teoria de aberturas, como que o Philidor tinha um conhecimento posicional tão grande mesmo, e essa partida é de mais de 300 anos atrás. Então, e é legal como o preto joga essa posição, porque a importância desse peão passado aqui ele é muito grande pro jogo das pretas aí, né? Bom, aqui agora o preto vai tentar criar mais problemas ainda. Ele joga o lance H5 para tentar... O interessante do H5 é que ele é um lance profilático para impedir que o branco jogue um plano como G4. Olha que legal. E tentar incomodar um pouquinho na estrutura do preto. Então o preto faz o lance H5 para impedir a ruptura G4. Então é um lance profilático, gravem essa palavra aí. Profilaxia é o ato de impedir o adversário de jogar um lance bom para ele, vamos colocar assim, tá? Explicando mais fácil, seria isso. Bom, então o branco tentou romper na ala do rei, o preto não deixou. E agora ele joga o lance C4, para tentar romper na ala já que o centro está fechado, ele vai tentar romper na ala da dama. Mas aí o Philidor joga um lance muito legal, que é o A6. Por quê? A ideia do A6 é que depois que tiver as trocas na coluna C, se não tem esse A6, a dama branca consegue entrar em B5, tá vendo? Então a ideia do A6 é não deixar... eu sei que é muita informação às vezes, mas vamos entender. O branco tá agachado. Ele está sufocado ali. Ele tem que criar algum tipo de contrajogo. Se ele não consegue criar esse contrajogo, o preto vai só aumentar. Vai rocar, vai colocar as peças. Se a gente ficar só passando, o preto vai ganhar muito fácil. Então ele tentou a ruptura com C4. Ele jogou o lance A6. Sem pressa, impedindo o branco de criar algum tipo de contrajogo. Então ele jogou o lance... A6. Então veio C toma D5, C toma D5. E agora vai ficando claro a importância dessa estrutura de peões, onde o preto tem larga vantagem no centro, né? As peças todas melhores colocadas do que as peças brancas. O cavalo nem moveu ainda, a dama está mal, o rei está no centro. Mas uma coisa interessante que surgiu
Peraí, tem uma mensagem no chat aí. O Ícaro vai ter que sair. Deixa eu... Aqui, então. Bom, então o Ícaro teve que sair. Vamos só recapitular. Até agora, vamos pegar para os meninos. O Ian, o Eric, tá dando para entender a partida? Sim, eu tô conseguindo. Sua voz fica picando de vez em quando. Tá. Mas tá dando pra entender. Tá, qualquer coisa, se for... É porque às vezes pode ser que eu falo rápido demais. E tem essa questão das conexões da internet, né? Mas a ideia é a gente conseguir qualquer dúvida... Hã? Eric? É só respirar e falar com tranquilidade. Tem essa. Bom, então... deu aquele negócio de novo dos 10 minutos. Deixa eu ver se eu consigo... acelerar é complicado, porque o importante aqui é entender. Mas vamos lá. 40 minutos é muito pouco tempo para aula, né? Nossa Senhora. Verdade. Atrapalha muito. Fica muito aqui, entrar toda hora de novo. E a gente acaba perdendo tempo, assim. Então, mas até agora foi o recurso que a gente conseguiu achar que melhor encaixou. Claro que nem todo mundo dispõe, né, da questão da internet e tal, é meio complicado, mas bom, então depois das trocas é importante porque o que aconteceu aqui foi que a coluna C, ela abriu. Então, toda vez que tiver uma coluna aberta, as peças, a gente deve lutar pelo controle, porque posicionalmente era uma das coisas que o branco estava tentando, criar algum tipo de ponto de ruptura para que ele consiga jogar de alguma forma, né? Então, ele usou, ele conseguiu abrir aqui e agora ele vai tentar um outro plano. Ele jogou dama F2. Qual que é a ideia do dama F2? Levar a dama para H4 ou para G3, né? Para começar a atacar na ala do rei novamente. Bom, aí o preto jogou com roque. Conecta as torres, né? Todas as peças do preto vão começar, já estão desenvolvidas e vão começar a jogar. Roque. Branco, 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 branco. Cavalo E2. Coloca o outro cavalo para jogar. D5. Olha o controle agora que o preto tem em cima da casa C4. A ideia é sempre tentar colocar uma peça ali, de preferência um cavalo. Então, criar mais espaço. O branco joga com roque, tentando colocar o rei em segurança. E aí vem a ideia do cavalo B6, de tentar colocar um cavalo em C4. Bom, cavalo C4. Bom, aí veio. Peraí, tem um lance B5, roque, cavalo B6, cavalo G3. Opa. Que já cria algumas ameaças. Então o preto joga com G6. E a posição vai transformar um pouquinho agora, né? Cavalo por F5, G por F5. Dama G3 e dama G7. Por que as pretas... O branco está tentando romper para tentar criar algum tipo de contrajogo. Mas para o preto, é extremamente importante que ele consiga trocar as peças, porque posicionar, embora ele não tenha uma vantagem material, posicionalmente, essa vantagem material ela quase surge. Porque reparem o seguinte,
nenhuma peça, talvez a única peça que exerça algum tipo de função de contra-ataque em cima do plano seja o bispo de B3, que tem essa cravada em cima do rei, essa pressão no centro. Agora, olha para você ver. O bispo aqui não é o defensor ideal. O defensor ideal é um cavalo. Então, geralmente, o bloqueador natural é um cavalo na frente desse peão. Porque o cavalo ele consegue sair defendendo a casa e bloquear atacando na frente. O bispo não consegue fazer isso. O bispo praticamente é quase que uma peça a menos. E embora o branco conseguiu conectar as torres, a vantagem posicional do preto é muito grande nessa posição. Posicional que eu falo, gente, entendam assim, o número de casas que as peças controlam, o domínio em certas partes do tabuleiro, por exemplo, o centro, esse V de peões aí no centro do branco, do preto é muito forte. As casas que você consegue controlar, né? E aí o branco acabou jogando dama toma G7, cheque. Rei toma G7. Ver se eu deixei passar algum lance aqui. Ah, tá, pera aí. Deixa eu só melhorar para ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui na posição. É porque, na verdade, no lance G6 tem um lance intermediário, que é o torre de AC1, e depois o... Mas acho que não vai mudar, não. Só a ordem dos lances, mas é porque tem um cavalo aqui em C4. Mas como se fosse essa ideia também. Não faz tanta diferença, não. Acabou caindo na posição. Então veio bispo C4 e B toma C4. Apesar dele não conseguir manter uma peça, essa estrutura agora do preto, ela é uma estrutura muito forte, porque ela consegue reter o avanço dos peões brancos e limitar as ações das peças. Cada vez mais, as peças pretas não têm como jogar e a única peça ativa que o branco tinha, ele trocou. Então, agora ele começa a ter muitos problemas para defender essa posição. Depois de bispo toma C4, B toma C4, veio G3 para tentar liberar um bispo e manter o peão de F4. Aí peraí. G3, torre de A, B8, ocupa a coluna, pressiona na peça em defesa. Aí veio o lance B3. E agora tem um lance intermediário bem bonitinho depois do B3, que é nem sempre... É um lance bem interessante aí. Tá? E aí, alguém faz ideia do que o preto joga aí? Pensar um pouquinho. O Guilherme, repete só um pouquinho que o áudio está abaixo. Para mim. Bispo A3, né, que é o intermediário. E aí, bispo A3, porque começa a tocar na peça que manteria o peão, né? Então veio torre C2 para tirar a peça do ataque. C toma B3. A toma D3. E torre de BC8 com a ideia já de trocar as torres e pressionar na coluna C. Torre de BC8. O branco jogou torre toma torre, torre toma torre, que geralmente não é bom, né? Cede a coluna pro adversário, mas ele fez isso com a ideia que ele achou que ia conseguir compensação com o lance torre A1.
depois de bispo B4, tem torre por A6. E o branco pensou que conseguiria manter o peão. Mas aí vem um recurso bem interessante que o preto tem agora, que é a questão de olhar a questão das peças sobrecarregadas. Quando a gente bate o olho, falta 1 minuto, mas se encerrar a gente faz novamente. Se encerrar não, vai encerrar, né? Batendo o olho bem rápido. Ô Ian, qual que é a peça em defesa do branco? É o bispo. O bispo. Então, que lance que o preto tem que jogar? C3. Torre C3, né? Então, beleza, foi o lance que ele jogou, torre C3. Rei F2. E agora, como é que segue? Ataque duplo. Se encerrar, a gente mantém a linha de raciocínio e vai voltar na tela, tá?